Colégio da Luz Guarabira, Paraíba, com mais de 87 anos de credibilidade e excelência, da educação infantil ao ensino médio, está de portas abertas para a ampliação do conhecimento, com muita dedicação, trazendo o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, turmas do 6º e 7º anos, também no turno da tarde, ônibus exclusivo, programa bilíngue diário, educação socioemocional, mentoria e monitoria do fundamental anos finais até o ensino médio. Teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Combos especiais com mensalidade, material didático e transporte para alunos de outras cidades da região do Brejo. Matrículas 2024 já abertas no Colégio da Luz. Mais informações pelo nosso WhatsApp 839-8161-1225. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Este programa que hoje terá um convidado muito especial, vindo do Rio de Janeiro, no projeto Horizontes, patrocinado pela Amplia Plataforma de Ensino, em parceria com o Colégio da Luz. Nós estamos falando do medalhista olímpico, o judoca, o sensei Flávio Canto, para quem eu peço palmas aqui. Nós estamos hoje gravando aqui o nosso programa Rádio Luz, diretamente do auditório Detinha Diogo, no Colégio da Luz, com a participação também do nosso diretor Samuel Diogo, com a participação dos nossos queridos e queridas alunos e alunas do Colégio da Luz, professores, professoras, coordenação, nesse momento super especial. Então, desde já, vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Constelação FM e que também podem acessar este programa pelo canal Colégio da Luz Oficial no YouTube, desde já, nosso muito obrigada pela audiência. Nós temos também, acompanhando na comitiva do nosso palestrante, o Flávio Canto, a Viviane e o Pedro, que vieram também acompanhando. Palmas para Viviane e Pedro, pessoal, não é que... Ai, atrás, a Viviane. Eu quero fazer aqui uma breve, né? Uma breve leitura aqui da trajetória do nosso Flávio Canto. O Flávio Viana de Ulloa Canto, mais conhecido como Flávio Canto, ele é britano-brasileiro. É um ex-judoca, especialista na luta de solo, medalhista olímpico em Atenas 2004 e fundador e presidente do Instituto Reação. O Flávio também é comentarista esportivo, programa Corujão do Esporte, não é isso? Corujão do Esporte, já mais fazia os comentários, né, nas Olimpíadas, e também programa de lutas, Sensei Combate no Esporte TV. Então, uma figura bastante conhecida, né, do público, não só como atleta olímpico, mas também como comentarista esportivo. O Flávio é fundador do Instituto Reação e ele é conselheiro
da PRIO e também um dos fundadores da Ciclo, uma startup de programas de educação pelo esporte, presente em mais de 50 escolas. O Flávio, ele já fez palestras por todo esse Brasil, em mais de 400 escolas, e hoje nós temos esse prazer enorme de contar com o Flávio aqui na cidade de Guarabira, em especial aqui no Colégio da Luz, para nos brindar com tantas informações e formação. Eu convido agora o professor Samuel para também se apresentar aqui e fazer suas considerações. Tudo bom? Bom dia, ouvintes e também os que acompanham pelo YouTube. Faltou uma coisa no currículo de Flávio. Ele é campeão das Américas, ele é tricolor, está de parabéns, o Fluminense dele foi campeão da Libertadores. Não sei cantar o hino do Fluminense, mas parabéns a todos os tricolores, né? Foi uma vitória merecida. Bom, com a palavra, Flávio, para as suas primeiras considerações aqui para o nosso público tão jovem, né? Gostaríamos de ouvi-lo falar. O público presente, né? Porque a gente tem ouvintes em toda a região e também tem os internautas. Bom dia a todos, saudações tricolores, fomos campeões da Libertadores, a gente tem que tirar onda um pouquinho, né? Porque não é toda, eu esperei a vida inteira para ter um momento como esse, fui para 2008, a gente perdeu da LDU, agora, tantos anos depois, tem que fazer conta, 15 anos depois, né? A gente consegue esse título, então vou ficar chato esse ano, tirando um pouquinho de onda, depois eu volto a colocar o pé no chão, né? Brincadeiras à parte, prazer estar aqui, pessoal. Prazer estar aqui em Guarabira. Comemos a melhor carne do mundo hoje. Ontem bebemos as melhores iguarias do mundo também. Tudo aqui é melhor do mundo, que eu aprendi aqui com o Samuel e eu estou começando a perceber que é verdade, né? O homem, ele fala de verdade quando ele fala. E é um maior prazer estar aqui para bater papo com vocês. Aqui é a turma do nono ano, é isso? Todo mundo nono ano, né? Nono ano, sexto ano. Legal. Estava aí há pouco tempo, né? Sou novinho, já tem bastante tempo. Mas é prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo, galera. Eu acredito, Flávio, que na cabeça de todo mundo aí da plateia e de muita gente que está nos ouvindo agora, uma das primeiras perguntas que surge, não é, quando a gente quer conversar com você, é saber o que é que levou você a iniciar a prática do judô. E outra curiosidade é que você nasceu no Reino Unido, não é isso? Então fala um pouquinho para a gente aí dessa... O meu pai, ele é físico nuclear. Então, quando eu nasci, ele estava na Inglaterra, em Oxford, fazendo... O professor de física está aqui? Não, né? Professor de física. Lá com São alguns alunos ali que gostam muito da área ali. Mas temos aqui um professor na plateia que é fotógrafo, astrônomo, não é? Profissional, o professor Caio, é professor de ciências, mas gosta muito também de física. Meu pai, então, quando eu nasci, ele estava fazendo esse doutorado lá na Inglaterra. Eu vim para o Brasil com 2 anos. Depois dos 9 aos 11, eu fui morar fora de novo. Ele foi estudar na Califórnia, em Berkeley, e depois na Inglaterra um pouquinho. E vim de vez para o Brasil com 11, 12 anos. E quem me levou para o judô foi o Ricardo Paixão, que é um garoto que me bateu na escola, na 5ª série do 6º ano, né? Logo na primeira semana o garoto me chamou para brigar, eu não sabia muito como lidar com aquilo, fui lá, né? Aquela história de te pego na saída, né? Acabei brigando com ele, como eu apanhei, eu não me esqueço o nome dele, né? A gente nunca esquece quem bate na gente. E eu descobri no dia seguinte que o tal do Ricardo Paixão era justamente o garoto que apanhava de todo mundo na turma. Então eu apanhei para o pior garoto possível da sala de aula. Era melhor apanhar, pensou, hein? Era melhor apanhar para quem batia, não para quem apanhava, né? Porque aí eu substituí ele imediatamente e passei o ano inteiro apanhando na escola, numa época que não se falava em bullying. Na época era a lei da selva, né? Não tinha muito essa história de... Não existia esse cuidado, esse carinho, né? Que hoje, felizmente, tem. Então, eu passei um ano com medo de ir para a escola, não sabia muito como lidar. Minha mãe achava que eu tinha vergonha de contar o que estava acontecendo. Meus pais achavam que era aborrecência, né? Que eu estava com 13 para 14 anos ali. E, na verdade, era medo.
E aí um belo dia eu vi uma Olimpíada e vi um brasileiro ganhando a Olimpíada, um cara chamado Aurélio Miguel. E o professor do meu irmão, a 5 minutos da minha casa, meu irmão fazia judô já, eu não fazia, eu fazia natação, era o técnico daquela seleção olímpica, era o que estava sentado no banco quando o Aurélio ganhou a medalha de ouro. E ali eu pensei, pô, tá aí meu Cobra Kai, tá ali, o meu Karate Kid, meu Mr. Miyagi vai ser esse aqui. Assim que ele voltou, eu comecei a treinar com ele, pelo motivo não muito nobre, né? Eu queria aprender a lutar para me vingar de todo mundo que batia na escola. E eu acabei, aos poucos, né, ganhando um pouco do que a arte marcial te dá, né, quando ela é bem ensinada, né? Equilíbrio, autoconfiança, autoconhecimento. E aí, sem perceber, eu fui ficando bem na escola, nunca mais precisei brigar e fiquei apaixonado pelo judô. E alguns anos depois, eu entrei na seleção brasileira, né? Eu entrei tarde, em teoria, 13 para 14, mas entrei com a pessoa certa, né, que me ajudava a acreditar que era possível, me dava aquela força quando eu apanhava nas competições, falava, calma, tua hora vai chegar. E aí acabei entrando na seleção e fiquei lá bastante tempo. Flávio, você falou aí, não é, que se aproximou de um técnico da seleção brasileira, né, técnico do Aurélio Miguel. Eu já ouvi muitas vezes falar, e você tem também esse título, não é? O Sensei. Explica um pouco aqui para a gente. Só um instante. Nós temos a foto. Está passando aqui no telão. Olha aí. Olha aí a foto. Pronto, é essa pergunta justamente, não é? O que é que Geraldo Bernardes, que está aí na foto, representa para você, né, na sua vida, como atleta e como pessoa, né? A formação também humana, porque a gente sabe que todos os nossos professores, eles nos ensinam as disciplinas, mas a gente sempre guarda na vida da gente, no coração da gente, né, aquele professor, aquela professora que também nos ensinou a viver. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o Geraldo Bernardes e também para explicar para os nossos ouvintes, para a nossa plateia, esse título, não sei se é assim que se chama, né? Sensei. Sensei, o judô veio do Japão, né, galera? Então, a gente usa muitas terminologias, muitas palavras em japonês. Sensei é o mestre, né? Mas a tradução literal é aquele que veio primeiro. Então, essa é a tradução literal do sensei em japonês. Mas eu gosto daquela que fala que é o que ilumina caminhos, né? Então, fazendo até uma associação com a escola aqui, Geraldo, para mim, representou e representa a luz, né? Um cara que iluminou um caminho que eu não conseguia enxergar. Desde o primeiro dia de aula, eu tinha entrado tarde, né? A maioria dos garotos da minha idade já tinham muito mais tempo de judô. Eu era faixa branca, eles já eram faixa roxa, marrom, e eu perdia muito. E ele meio que, de alguma maneira, fazia eu me sentir importante, quando dificilmente alguém poderia me achar importante. Então, acho que um bom sensei é aquele que faz você se sentir importante, independentemente de onde você esteja, porque ele vê alguma luz que você não está vendo, né? E ele sempre teve esse papel comigo. E aos poucos eu fui, né, de degrau em degrau, evoluindo um pouquinho. E depois a gente fez uma parceria até hoje juntos, né? O Geraldo hoje, essa foto já é antiga, o Geraldo está bem mais envelhecido. O Geraldo está com 82 anos, está com Parkinson, com câncer, morando aqui perto, em Tibau do Sul. Tibau do Sul, Rio Grande do Norte? Exatamente, a gente tem um polo do nosso instituto lá. Mas ele é do Rio Grande do Norte? Ele é pernambucano, mas sim, ele tinha uma vontade, junto com a esposa, de quando ficasse um pouco mais velho, ele ia morar no Nordeste. E aí ele foi para Tibau do Sul, porque os filhos da esposa têm alguma coisa lá. E aí ele, como não vive sem o judô, a gente abriu um polo para ele tocar. Hoje já tem 700 alunos lá, uma garotada, sangue nos olhos. E ele sempre ensinou isso, né? Eu acho que o resumo assim do que o Geraldo percebia num aluno que tinha capacidade de chegar longe, ele fala, né? Sangue e brilho nos olhos, na vitória e na derrota, né? Porque às vezes a gente tem isso na vitória, né? Mas ele conseguia enxergar o que, quando perdia,
de alguma maneira continuava, chegava lá segunda-feira para treinar depois da competição, do final de semana perdendo, mas estava lá segunda-feira treinando, motivado, com vontade. Ele falava, esse aqui é quem vai, esse é o que chega, né? Porque quando você só tem alegria quando você ganha, na primeira derrota você já tem tristeza demais para continuar seguindo, desiste, vai para outro caminho. E esporte tem a ver com persistência, né? Você não pode desistir fácil. E a maioria das pessoas desiste fácil. Então ele conseguia enxergar essa capacidade em alguns. Você falou aí, Tibau do Sul, não é, que fica ali perto da Praia de Pipa, muito famosa no Rio Grande do Norte. Eu me lembrei também do Bahia Formosa, não é? Também Rio Grande do Norte, onde fica o Instituto do Ítalo Ferreira, né? O grande surfista Ítalo Ferreira. Campeão olímpico. Campeão olímpico. Então, são exemplos, né, de pessoas que conquistaram títulos tão altos, né, e que, como você fala no lema, acho que num dos lemas, né, do Instituto Reação, né, construir, conquistar e compartilhar, não é? Exato. Então, é mais ou menos esse o caminho. Então, você falou aí a palavra sensei, achei muito bonita. Então, quer dizer que aquele que ilumina, não é isso? Tá. Então, tem muita coisa a ver com o Colégio da Luz, né? E eu estou aqui olhando do palco, lá para o fundo do palco, e vendo a educadora que dá nome a este auditório, que é a educadora Detinha Diogo. Não sei se muitas pessoas sabem, talvez nem saibam, mas em 1980, quando ela assumiu a direção aqui do Colégio da Luz, essa escola ela estava bastante deteriorada. E nós não tínhamos um ginásio. Existia uma quadra de mosaico, que inclusive estava com um muro derrubado, já tudo caído. E ela nunca foi uma esportista, mas ela era louca por esporte, por Olimpíadas. É tanto que uma das primeiras coisas que ela fez, em 1980, foi criar os primeiros Jogos Estudantis Guarabirenses. Foi o Colégio da Luz que teve essa iniciativa com a educadora, agora eu vou chamá-la de sensei também, Detinha Diogo. Esses jogos escolares, eles foram encampados pelo governo do estado, e hoje vocês participam. Nós temos vários alunos aqui, atletas, que participaram agora há pouco dos Jogos Escolares da Paraíba, escolares e paraescolares, não é? Então, aqui na Paraíba, um pouquinho dessa história começou aqui no Colégio da Luz, pela visão da educadora Detinha Diogo, que fez uma abertura linda lá no estádio. Nós não tínhamos ainda ginásio, né? No estádio de futebol, e foi uma coisa bem marcante, isso nos anos 80. Isso é história, né? Faz parte da história da cidade, até mesmo do estado da Paraíba. Ô Flávio, os principais ensinamentos que o judô pode proporcionar para a formação de crianças, jovens e adultos. Porque você falou aí, né? Eu mesmo fui procurar o judô porque estava apanhando de um aluno na escola. Mas, assim, a gente também vê toda aquela história, aquele misticismo até, a questão do judô, não é? Nós já tivemos judô aqui no Colégio da Luz também, e espero, não é, que em breve tenhamos novos professores dessa modalidade. Então, fala um pouquinho assim do esporte mesmo, judô. Para falar de judô, a gente pode voltar um pouquinho no tempo, né? Quando ele foi fundado em 1882. As artes marciais no Japão eram chamadas de jiu-jitsu, né? Genericamente chamadas assim. E nessa época, o Japão estava fechado há 200 anos, não tinha relação com o exterior. E tem uma abertura dos portos forçadas lá, quando os americanos chegam, e o Japão começa a se abrir para o Ocidente meio que de uma maneira forçada. E os samurais com as espadas, né, eles eram os guerreiros, era a elite, né,
da classe guerreira no Japão, eles acabam não conseguindo enfrentar as armas de fogo dos americanos. Então, eles ficam meio que humilhados ali no Japão naquela época, e o imperador, na época, o imperador Meiji, ele resolve correr atrás do tempo perdido, desse tempo fechado para o mundo, e começa a trazer mais o Ocidente para dentro do Japão, com tecnologia, até com a vestimenta, né? Eles começam a usar terno, porque eles não queriam virar o que a China tinha virado, né? Na época a China era uma potência não, era uma região subjugada lá pelo Império Britânico. E aí eles aceleram tudo, e os samurais eles são oficialmente extintos do Japão em 1876. Em 1882 ele funda o judô, e ele resolve, nesse momento que o Japão está exportando o Ocidente, né, trazendo o que era do Ocidente para dentro do Japão, ele resolve levar o que era legal do Japão para fora do Japão, para o mundo. E ele dá o nome dessa história toda de judô. Né? Judô é caminho suave, a tradução. Jiu-jitsu era arte suave. Então ele muda já de arte para caminho, para mostrar que aquilo ali tinha uma intenção que ia além do tatame, né? E aí ele cria um código, uma filosofia por trás de toda essa história. Ele trabalhava no Ministério de Educação, então ele era um cara muito ligado à educação, e cria um modelo, um movimento que se inspira muito na cultura do Bushido, que é o código do samurai, né? Era o código do guerreiro, né? Tudo que vocês veem de do, karatê do, aikido, judô, são artes marciais que têm como intenção, né? Do é caminho, né? Você se autoconhecer um pouco mais, né? E entender que o adversário a ser vencido está dentro de você, não é com quem você luta. O grande adversário está aqui dentro, que é a tua preguiça, o teu medo, a tua ansiedade. Tudo isso você tem que aprender a lidar. E a competição, as lutas que o judô te dava no dia a dia, te dava uma capacidade, né? Um laboratório de emoções para você se conhecer um pouco mais. E assim o judô vai conquistando o mundo, né? Ele chega aqui no Brasil no início do século passado, com um dos discípulos dele, que é o Konde Koma, que acaba sendo associado ao jiu-jitsu, né? Por isso que dali vem o Brazilian Jiu-Jitsu, mas na verdade é um discípulo do judô, mas que na época se confundia com o jiu-jitsu. E o judô é meio que um caminho de vida. Esse misticismo talvez esteja, né, transcendente. Ele é transcendental porque ele vai além do tatame, né? A ideia é que você se torne uma faixa preta dentro e fora do tatame, porque a cada faixa que você vai escurecendo, da branca até a preta, você vai evoluindo um pouquinho mais como pessoa também. Então, é uma ideia de desenvolvimento dentro e fora o tempo inteiro. A gente nunca passa de faixa sem ter um discurso do professor falando da importância, da responsabilidade que é ter a faixa um pouco mais escura. E eu acho que a lição legal, assim, que tem a ver com esse construir, conquistar e compartilhar que a gente está falando, é o Jita Kyoei, né? Jita Kyoei, a tradução é benefício e prosperidade mútuos, né? É o princípio máximo do judô. E que tem a ver com esse construir, conquistar e compartilhar. Você criar para você um objetivo de vida que seja mais coletivo, né? E menos egoísta, mais altruísta. Então, meu filho nasceu agora, meu filho está com 9 meses, né? Eu peguei o Tomás no colo e falei para ele, cara, a tua missão aqui no mundo é deixar o mundo um pouco melhor. Eu acho que essa missão de todos vocês é minha, de todo mundo que está aqui, né? A gente está muito preocupado com o que eu vou ser, com o que vai... Mas quando a gente começa a olhar um pouco mais para o lado, né? Pensar qual é o meu papel, onde eu posso ser mais legal com quem está no meu entorno. Se todo mundo pensa assim, né? Uma cultura de doadores, né? Mais do que de tomadores, a gente tem um ambiente muito legal, né? E todo mundo cresce junto. Então, a nossa missão, até lá no nosso Instituto no Reação, é criar essa cultura lá. E quando a gente fala de time, né, a gente é um time, a gente consegue, né, com o tempo, ir criando um pouco dessa cultura. E aqui é a mesma coisa, né? O Colégio da Luz tem uma cultura própria, né? Então, quando você insere todo mundo nessa cultura, num ambiente positivo, a gente cresce em time, né? E é assim que é legal crescer, né? Porque crescer sozinho, a gente cresce até um determinado ponto. Chega uma hora que a gente precisa de time, senão a gente não consegue muita coisa. Então, quando a gente tem um time grande, a gente vai indo embora mais para frente, né? Que é até um modelo assim curioso, né? Porque prova, normalmente, eu também estudei não muito tempo atrás, mas muitas vezes a gente tem essa coisa de tirar uma nota boa na prova, eu tenho que passar de ano, Mas, na verdade, o mundo fora daqui, ele tem uma outra história que é legal a gente estar atento, né? É como é que eu faço os outros tirarem nota melhor, como é que eu ajudo os outros a crescerem, porque isso vem de volta de alguma maneira. Então, esse ciclo que a gente tem na escola de prova, de crescer, acaba que ele tem um ambiente, muitas vezes, muito eu, e o mundo legal é quando a gente tem nós, né? Então, um pouco que a gente aplica no Reação, no nosso instituto, e que voltou tudo para mim, né? Eu entrei no Reação, só para vocês entenderem, eu com 25 anos, eu entrei pela primeira vez numa favela no Rio de Janeiro, né? E assim que eu entrei na Rocinha, do lado de onde eu dava aula, tinha uma boca de fumo com a molecada da idade de vocês, com um fuzil,
vendendo droga, pó 10, pó 20, então de repente era uma realidade que eu nunca tinha visto. Né? Se você pensar no Rio de Janeiro, a minha cidade, 20%, um pouco mais de 20% da cidade mora em favela. Eu nunca tinha entrado numa, né? E eu comecei a ver que o excluído ali também era eu, né? Eu não conhecia esse lado, e ali a minha vida mudou completamente, né? E aí comecei a dar aula e fui percebendo aos poucos que, na verdade, está aprendendo muito mais do que ensinando, né? E hoje eu não sei quem precisa mais do Reação, se é a garotada que está lá na Rocinha, na Cidade de Deus, nesse ambiente onde a gente está, ou se somos nós que estamos lá, né, dando aula, porque a gente aprende pra caramba, né? Então é esse ciclo, né? Ninguém transforma sem ser transformado, ninguém é transformado sem transformar. Então você tem essa coisa, todo mundo junto, né? Nós estamos conversando com o medalhista olímpico, o judoca sensei Flávio Canto, fundador do Instituto Reação, que veio no projeto Amplia Horizontes, aqui à cidade de Guarabira, em especial ao Colégio da Luz, para dar uma palestra, para fazer esse programa aqui conosco. E estamos agora na horinha do nosso intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o programa Rádio Luz pelo canal Colégio da Luz Oficial no YouTube e também pela Constelação FM. Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba, com mais de 87 anos de credibilidade e excelência, da educação infantil ao ensino médio, está de portas abertas para a ampliação do conhecimento, com muita dedicação, trazendo o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, turmas do 6º e 7º anos, também no turno da tarde, ônibus exclusivo, programa bilíngue diário, educação socioemocional, mentoria e monitoria do fundamental anos finais até o ensino médio. Teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Combos especiais com mensalidade, material didático e transporte para alunos de outras cidades da região do Brejo. Matrículas 2024 já abertas no Colégio da Luz. Mais informações pelo nosso WhatsApp 839-8161-1225. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Mais uma vez, bom dia aos ouvintes da Constelação FM. Vocês estão aqui ouvindo e vendo o programa Rádio Luz, que é um dos projetos do Colégio da Luz, que está entrevistando hoje o Flávio Canto, medalhista olímpico de judô e também palestrante dentro do projeto Amplia Horizontes e Colégio da Luz, também fundador do Instituto Reação. Flávio, o Instituto Reação e você também, sei que já foi embaixador da PEA Unesco, não é isso? Do embaixador do Criança Esperança também. O Colégio da Luz é um dos, acho que 8 colégios do estado da Paraíba que integra a rede PEA Unesco, que é um braço da Unesco para a educação, a ciência e a cultura. Então, estamos aqui, né, num momento bem especial mesmo,
onde esses 3 elementos, juntamente com o esporte, estão sendo aqui mostrados para os nossos ouvintes. Estamos discutindo esses exemplos maravilhosos como o do Flávio Canto. Eu vou passar aqui a palavra agora ao nosso diretor Samuel. Não sei se ele tem alguma pergunta, quer comentar alguma coisa sobre o que estamos conversando. Algo bem interessante é o seguinte: o Colégio da Luz se preocupa muito com a formação secular, que é justamente fazer com que os alunos do Colégio da Luz aprendam matemática, biologia, ciências, gramática, etc. Mas a gente também tem uma preocupação muito importante com a formação do ser humano, com a formação do cidadão. E momentos como esse, a gente recebeu a visita de Flávio Canto, que é um medalhista olímpico e que tem, para chegar a medalhista olímpico, né, tem uma trajetória, uma história muito importante. E com certeza sempre há algo que vocês, ouvintes e espectadores, vocês vão assimilar e, de certa forma, colocar para a vida de vocês. E é mais ou menos nesse sentido que eu queria que Flávio fosse comentando algumas frases que vão aparecer aí no painel. Combinado. Tá certo? Vamos lá? Isso aí tem a ver com o nosso manifesto, né, do Reação, né, que na verdade o manifesto completo é esse que está na minha frente, meu adversário. Deixa eu só ler, porque os A ouvintes... verdadeira luta não está no tatame, é fora dele. Esse é o final do manifesto, né, que a gente fez já há uns anos. Este que está na minha frente não é meu adversário, não é contra ele que eu luto é contra as estatísticas que dizem que meu futuro já está definido, é contra essa ideia que eu reajo. Por quê? Porque essa faixa na minha cintura diz que eu posso ser o que eu quiser. A verdadeira luta, meu amigo, não é dentro do tatame, é fora dele. Instituto Reação formando faixas pretas dentro e fora do tatame. Mas de fato a verdadeira luta, o esporte, ele acaba sendo uma metáfora, né, para a gente trabalhar com essas emoções que a gente se depara com frequência. Numa competição, num dia que a gente está treinando e não está satisfeito com o que a gente está produzindo ali, a gente tem que refletir, voltar para casa chateado porque perde a luta e voltar no dia seguinte e continuar lutando. Então, o esporte, seja o judô, seja ele qual for, ele tem essa potência, né, de você enfrentar... Eu não sei quem aqui já competiu uma competição, mas dá um nervoso danado, né, cara? Frio na barriga, você dorme no dia anterior mal, aí você às vezes ganha, às vezes você perde, aí quando você perde você sai querendo que o mundo acabe, mas aí depois você respira, fala, pô, vou aprender alguma coisa com esse dia aqui de hoje, para na próxima vez eu lutar diferente, eu competir diferente. E esse laboratório de emoções que o esporte proporciona, ele não é muito é raro você encontrar no dia a dia, né? Então ele acaba virando um laboratório para você se conhecer mais e para você ficar mais forte. Eu acho que a capacidade, isso vale para todo mundo que está aqui, né? Para mim, para nós, para vocês. No longo, a vida, né? Fazendo uma comparação rasa aqui, né? Mas é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E numa maratona a gente tem muitos momentos, né? A gente às vezes está motivado, às vezes a gente está querendo desistir, às vezes a gente está, o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim para cá, e depois a gente está feliz. E como que eu lido, né, com todos esses sentimentos, né, que eu acho que vai definindo até onde eu vou, né? Então eu acho que um atleta que chega num lugar legal é alguém que, naqueles vários momentos que a maioria teria desistido, ele continuou um pouquinho mais, né? Ele tem uma resiliência diferente, ele vai um pouquinho mais. E a gente muitas vezes desiste rápido. Então, né, como é que a gente faz para ter essa resiliência, né? Eu acho que o esporte ajuda bastante. Hoje eu estava comentando, né? Olha aí, rapaziada que gosta de esporte, principalmente de futebol. Às vezes eu estou assistindo o jogo, aí eu vejo o jogador, ele entra na área, fica de frente para o gol, chuta a bola bem longe. Aí o juiz vem e marca impedimento. Aí ele vai em direção ao juiz e fica reclamando da marcação do impedimento. Ora, ele perdeu o gol. De que adianta o juiz ter marcado ou não impedimento? Ele não fez o gol. Ou seja, às vezes a gente não reconhece que o erro está dentro da gente, não é? A gente vai buscar um culpado para as coisas que a gente faz errado. Às vezes o erro olha para dentro,
Vamos ver qual foi o nosso erro e vamos corrigi-lo para não aprender mais. Eu acho que numa disputa, né, tem isso. Eu vi Hortência do basquete dizer que o basquete feminino ela começou com 16 anos na seleção brasileira de basquete, só foi ser campeã com 32 anos. Então são 16 anos sem vitórias. Aí o entrevistador perguntou: como é lidar com tantas derrotas? E ela disse: eu nunca perdi. Eu sempre fiz meu melhor. E toda vez que eu faço o meu melhor, eu não perco. Mas eu aprendi e tentei melhorar e cheguei. Baseado nisso, uma competição, quando o atleta perde, ele como é que encara essa perda? Samuel, eu me lembrei aqui, o Flávio falou em maratona, não é? Você estava em Atenas em 2004, Olimpíadas de Atenas, medalha de bronze no judô, segunda medalha de bronze, não é? O Brasil ganhou em Atenas, a segunda medalha foi a de Flávio Canto. Eu me lembro que eu estava vendo tudo, porque eu sou muito louca por Olimpíadas. E foi nessas Olimpíadas que aconteceu, justamente na maratona, um fato muito marcante. O brasileiro maratonista Vanderlei de Lima, não é? Ele vinha liderando a prova. E aí, num certo momento, um maluco, né? Era um irlandês. Lá, maluco, puxou, conseguiu, assim, invadir o percurso, né? E puxou, agrediu o Vanderlei. Ele caiu e ele foi ultrapassado pelo italiano, que foi quem ganhou a medalha de ouro. E também foi ultrapassado pelo um americano que ficou com a prata. O Vanderlei se desconcentrou todinho, mas aí se levantou e continuou correndo. E ele entrou eu me lembro a imagem dele entrando lá no estádio Panathinaikos, lá em Atenas. Eu conheci esse estádio, uma emoção grande. Esse ano eu fui lá. E o Vanderlei entrou correndo e até brincando, fazendo assim, tipo, aviãozinho. Então ele ficou no terceiro lugar. Houve um apelo ao Comitê Olímpico para que ele dividisse o pódio de primeiro lugar, né, com o italiano, mas o comitê não aceitou. E ele também ganhou uma medalha a medalha Pierre de Coubertin, de uma grande honra, né, pelo espírito olímpico dele. Então, você que estava lá nessa época, que todos os brasileiros devem ter ficado assim chocados com essa cena, né? Ele ia ser ouro. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou, né? Dessa resiliência. Eu estava lá nessa Olimpíada, eu tinha voltado já, porque no judô a gente normalmente vai e quando a gente compete a gente já volta. Eu assisti do Brasil, mas eu sou muito amigo do Vanderlei, que é muito amigo da Amplia também, né? Ele esteve junto conosco, eu já me sinto Amplia então esteve junto conosco recentemente. E é um cara incrível, que o que foi mais legal ali naquele episódio é que ele quando ele chegou no estádio, todo mundo que assistiu a cena, não sei se vocês já viram, né, que a galera aqui não era nascida em 2004. Era não, né? Não era. Tô ficando velho mesmo. Mas, pô, imagina no cara, primeiro lugar, nunca aconteceu isso na história, né? Um padre irlandês, fake padre ali, invade... Era ex-padre, um ex-padre irlandês, um ex-padre, né? irlandês. Invade lá a pista, segura ele, e depois ele tenta recuperar, faltava pouco tempo para a prova acabar. Era 36 quilômetros. Por aí. No quilômetro 36. 42, né? A gente está falando 42. Assim. E ele acaba ficando com bronze. E quando ele chega, está todo mundo esperando um depoimento minimamente com alguma raiva ali dele, né? Fala, pô, esse pai... E ele nem lembra disso. Ele chega, ele só sorriso o tempo inteiro. Porque uma medalha olímpica é sempre uma medalha olímpica. Eu já fui número 1 do ranking mundial durante quase 2 anos, mas eu obviamente não troco por uma medalha olímpica, independentemente de ser bronze, prata, ouro. Uma medalha olímpica é muito difícil de conquistar. E ele trouxe todo um lado assim de pureza, né? Que foi meio que surpreendente para todo mundo. Teve atleta, se eu não me engano, teve um atleta, não sei se foi do vôlei, que queria doar a medalha de ouro para ele. Acho que foi Manuel.
Foi o Emanuel, é isso mesmo, vôlei de praia. Vôlei de praia, né? E ele acabou virando o grande nome daquela Olimpíada. Não foi o grande nome do Brasil, né? Tanto é que ele é quem acende a pira olímpica. Eu estava lá no Maracanã, eu tive acho que sorte também, né? Mas a gente tinha uns 8 que estavam dentro do estádio para... Tava o Guga, a Hortência, o Giovanni, tava eu, tava o Vander... E quem ia acender era o Pelé, a pira olímpica. Lembra da tocha, aquela que passa de mão em mão, e a pira é aquela do estádio que você acende no início e ela só, né, apaga no final dos jogos. E aí ficou aquela expectativa, e a gente estava todo mundo lá, né? Eu, obviamente, nem imaginei que pudesse ser, porque seria coisa mais... Não tem nenhum sentido. Mas ficou um clima ali, quem será que vai substituir o Pelé, né? E acabou sendo... O Guga entra no ginásio com ela, e no final é o Vanderlei que acende a pira olímpica. E foi um nome, assim, unânime para todos, pelo que ele conquistou, né? Ele foi o cara mais conhecido do mundo naquela Olimpíada, provavelmente, né? Porque foi uma cena tão inusitada e uma reação dele tão bonita, assim, acho que de pureza, de paz de espírito, de generosidade, que aí ele ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo. Você falou também em pira olímpica, e aqui também já vai outro dado histórico, né? Em 2016, Guarabira teve a honra de receber a passagem da pira olímpica, e aqui na frente do Colégio da Luz, quando a tocha olímpica estava passando, nós estávamos encenando uma coreografia justamente sobre o mito de Prometeu, não é? Que é todo um mito que tem a ver com a história do fogo olímpico, e as bailarinas do colégio que estavam dançando na coreografia, elas foram fotografadas pela comissão, né? Os fotógrafos oficiais das Olimpíadas Rio 2016. Imediatamente estava lá no Instagram para o mundo inteiro, né? Tinha assim, e as gregas voltaram, desta vez na cidade de Guarabira. Então eram as 3 alunas aqui do colégio, juntamente com a professora Neide Ramos, que estavam fazendo a coreografia aqui. Então estamos lá, viu? Quem for pesquisar a história aí das Olimpíadas vai ver que tem lá o Colégio da Luz. Olha só que coisa bacana. Eu adoro essas coisas. Samuel, você. Voltando àquela pergunta que eu fiz, não sei nem se você se lembra, mas assim, as derrotas, elas ensinam? Para quem quer, né, aprender, né? Para quem não quer, ela não ensina nada, só dá dor de cabeça, você não aprende nada. Então é uma escolha, né, que você faz. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa mentalidade, né? A gente pode escolher. A gente no judô brinca, né? Você escolhe se você vai perder ou vai aprender. Então aprender significa... É muito fácil, eu lutei uma luta, eu perdi de um determinado golpe, eu posso pelo menos aprender como defender aquele determinado golpe, porque eu vou ter a fita, eu vou assistir, agora não é mais fita, olha eu dando uma de velha aqui, eu vou ver lá o link, né? Tá, pô, eu vou aprender ali, se eu lutar de novo e perder de outro golpe, opa, mais um golpe para aprender a não cair. E depois de um tempo eu começo a ficar mais blindado, né? Porque eu fui aprendendo em cima das minhas derrotas e vou ficando mais bem preparado. Então, assim, e aí talvez vale até para o papo mais com os pais também, né? Mas vale para a gente aqui também. Eu acho que o papel da educação é gerar conflito, né? É criar ambientes de conflito no sentido de você trazer para os alunos, né? Como eu lido com tudo isso, né? Como é que eu crio soluções. Então, eu agora, por exemplo, sou pai, né? Do Tomás, ele está com 9 meses ainda. Mas eu tenho na minha cabeça que os momentos difíceis que ele vai viver, vou dar um exemplo no esporte, eu vou para uma competição com ele torcendo para ele bem. Mas quando ele perder, eu preciso me lembrar que são esses momentos que vão construindo a nossa carcaça, né? Então a gente precisa das derrotas para evoluir, porque sem elas a gente não anda para lugar nenhum. A gente aprende com elas, muito mais do que nas vitórias. Mas é uma escolha, né? Então, tá ligado nisso e aí é ter uma relação mais saudável, né, com elas, né? Um dia ruim, o dia que eu tô com preguiça, por exemplo, é o dia que conta, porque o dia que eu tô empolgadão não conta muito. Qualquer um levanta e vai fazer o que tem que ser feito. O dia que eu tô com preguiça é o dia que eu, enxergando como derrota esse dia, né, pô, é o dia que eu tenho que virar o jogo aqui agora.
Então hoje é o dia de levantar aqui. Cansei de... E era como eu lidava, né? Eu saía do carnaval carioca, 40 graus, festa para cá, para lá, ia treinar na Europa, na Rússia, menos 18 graus, com aqueles 200 russos querendo te matar, né? Neve até o canela, frio, a gente dormia num lugar horrível, mas eu sabia que ali era onde eu estava crescendo, né? Então como é que eu lido com isso? Não tem conquista sem construção e não tem construção sem muita dor, né? Sem cai, levanta, é isso que traz uma conquista sólida. Beleza, e eu acho que o Colégio da Luz, como pioneiro também no ensino socioemocional, aprender com as derrotas é importante. O erro é uma oportunidade maravilhosa para que a gente cresça e aprenda muito mais. Vamos a outra frase. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos partir agora para o nosso terceiro bloco, tá certo? Vamos para um intervalo e logo mais nós voltaremos com mais perguntas aqui de Samuel e também com perguntas do público aqui presente para o nosso convidado, o medalhista olímpico Flávio Canto. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. O Colégio da Luz Guarabira, Paraíba, com mais de 87 anos de credibilidade e excelência, da educação infantil ao ensino médio, está de portas abertas para a ampliação do conhecimento, com muita dedicação, trazendo o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, turmas do 6º e 7º anos, também no turno da tarde, ônibus exclusivo, programa bilíngue diário, educação socioemocional, mentoria e monitoria do fundamental anos finais até o ensino médio. Teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Combos especiais com mensalidade, material didático e transporte para alunos de outras cidades da região do Brejo. Matrículas 2024 já abertas no Colégio da Luz. Mais informações pelo nosso WhatsApp 839-8161-1225. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Mais uma vez, bom dia aos ouvintes da Constelação FM. Vocês estão aqui ouvindo e vendo o programa Rádio Luz, que é um dos projetos do Colégio da Luz, que está entrevistando hoje o Flávio Canto, medalhista olímpico de judô e também palestrante dentro do projeto Amplia Horizontes e Colégio da Luz, também fundador do Instituto Reação. Vamos agora para uma fase do programa onde os alunos do Colégio da Luz algumas perguntas a você. Bom dia, Flávio. Meu nome é Marina. E assim, o Brasil terminou em segundo lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos em 2023, em Santiago, no Chile, com 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes. O judô conquistou 16 medalhas e a judoca Rafaela Silva atingiu uma marca expressiva nessa edição do PAN. Como você vê essa participação tão importante da mulher brasileira no esporte que é tido como esporte para homens?
O PAN foi muito legal, a gente teve o Gabriel Falcão e a Samantha, que também foram pelo Reação, foram campeões. E é muito doido, né? Porque há não muito tempo atrás, o judô feminino não existia praticamente, né? O judô masculino entra em 68 pela primeira vez na Olimpíada, o judô feminino só em 88 como modalidade, em 92. Então demorou muito tempo, né? E hoje você tem essa evolução, né, dentro do mundo e do esporte também, de trazer mais equilíbrio, né, entre homens e mulheres. Nesse PAN já começou a existir, na próxima Olimpíada vai ser a Olimpíada mais equilibrada em termos de modalidades, porque antigamente se falava, né, isso aqui não é lugar de menino, né, você não pode lutar. Geralmente nas escolas a menina vai para o balé, o menino vai para o judô. Cada um tem que ser o que quiser ser, né? Se o menino quiser fazer balé, seja feliz, se a menina quiser fazer judô, seja feliz, e vice-versa, né? Então, essa é uma conquista que tem a ver com os novos tempos, que infelizmente estão muito mais legais do que os lá de trás, né? Então, fico muito feliz. O judô feminino ultimamente é mais forte do que o masculino. Esses últimos 15 anos tem sido o carro-chefe do judô brasileiro, e em várias outras modalidades que antigamente não eram tidas como femininas. Por exemplo, o boxe, a gente tem a Bia, que foi medalha de prata na Olimpíada, foi agora a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos e vai ser medalha olímpica de novo, agora em 2024, provavelmente. Bem, bom dia Flávio, bom dia Samuel, bom dia Rosana. Meu nome é Luiz e eu queria saber mais o que passa na cabeça de uma pessoa que está disputando uma medalha olímpica em questão de ansiedade, de problemas, e como superar esses problemas de acordo com a trajetória na competição. Bom, a medalha que eu ganhei de Olimpíada, eu já era bem mais velho, assim, então eu já tinha vivido muitas experiências assim que me trouxeram mais confiança para competir, independentemente do que eu estava sentindo. Eu não dormi um segundo na véspera da Olimpíada que eu lutei. Eu virei a noite inteira. Na época eu tinha aquele relógio que faz bip-bip, né? Quando tem de hora em hora, né? E a impressão é que de 5 em 5 minutos tocava bip-bip. E eu falava, não acredito. Bip. E de repente, o técnico da seleção, de me acorda, que a gente tem que pesar, né? A gente tinha que pesar tipo 6h30 da manhã e competir umas 9 e pouco, já começava a competição. Então, de repente, eu já estava indo pesar sem ter dormido um segundo, né? E se eu fosse mais novo, eu ia estar mais preocupado. Porque eu ia falar, caramba, não dormi, como é que vai ser? Mas como eu já tinha lutado muito mal, tendo dormido muito bem, e lutado muito bem, tendo dormido muito mal, eu já tinha na minha cabeça que aquilo não ia interferir no resultado. Que o que definiria o resultado era a maneira como eu ia chegar lá e lutar. Então, acabei que eu consegui desligar dessas emoções que, se eu fosse mais novo, eu não conseguiria. E a outra coisa que foi muito legal da idade que eu tinha para ganhar a medalha, eu tinha 29 anos, eu perdi uma luta na Olimpíada. Eu era um dos favoritos. Quando você perde uma luta na Olimpíada, você tem 10 minutos para ser chamado de novo para voltar na repescagem. Então, de repente, o sonho da medalha de ouro acabou. Você não vai mais ser campeão olímpico naquela. E você tem que se recuperar muito rapidamente para fazer uma nova competição. E muitas vezes a repescagem é até mais difícil do que ganhar uma medalha de ouro, porque você tem mais lutas. E como é muito parelho o nível, se você botar a Olimpíada em 5 dias, com o mesmo grupo, vão ser 5 resultados diferentes. Então acaba que você tem que ter muita sorte, tem toda uma conspiração que tem que funcionar. E eu consegui virar a chave assim muito rapidamente. Eu lutei, a melhor competição que eu tive na minha vida não foi a Olimpíada, foi a repescagem da Olimpíada. Olá, bom dia Flávio. Meu nome é Alice. Eu queria saber o que mais te inspirou na sua carreira. Quem ou quem? O meu primeiro ídolo foi o Aurélio Miguel, né? Que foi o que ganhou a Olimpíada lá em 88. E quando você vê um brasileiro ganhando, né? Pelo menos no meu caso, eu comecei a achar que era mais fácil ganhar. Acho que é uma coisa que a gente se reconhece ali, né? Um brasileiro ganhou a Olimpíada, eu falei, opa, pode ser um dia, quem sabe? E o técnico dele era o professor da escolinha do meu irmão. Então, assim que voltou da Olimpíada, o Geraldo, o técnico, foi atrás dele e comecei a treinar com ele. Então, eu acho que o Aurélio foi o primeiro grande nome que me inspirou. E o Geraldo, né, que era esse sensei que eu tinha, que fazia eu acreditar que era possível chegar. Né? Eu apanhava muito nas competições, eu perdi muitos anos. E o Geraldo, ele sempre falava para mim, né, que a gente
se desenvolve, né, quando a gente perde, não quando a gente ganha. E aquilo ficava marcado para mim. Então eu brincava assim, pô, então eu vou me desenvolver pra caramba, né? Porque eu só perco, né? Então eu estou num caminho bom aqui. E ele me fazia ter paciência, né? Porque tem que ter paciência, né? E o judô, ele é um esporte, na verdade a vida é disso, né? Mas o judô representa também isso, de repetição. E repetição tem a ver com tédio, né? Eu tenho que repetir, mas eu tenho que repetir tanto que aquele movimento fica automático para mim. Eu não sei nem o que aconteceu na luta, de repente o golpe perfeito que é o Ippon, né? Pontuação máxima no judô, quando ele acontece é quase que ele flui sem eu perceber o que aconteceu. Ele andou, eu dei uma banda, ele caiu de Ippon, eu não fiz força nenhuma. Eu estou tão acostumado a repetir aquele movimento que na hora da luta ele sai sem eu perceber, eu não ligo, eu não tenho tempo de ligar, agora eu vou fazer esse golpe. É uma oportunidade que surge na luta. E eu estou preparado, né? Tem um amigo meu que foi medalhista olímpico que ele fala, perguntava se ele teve sorte, que ele ganhou uma medalha depois que um atleta foi desclassificado, se machucou e ele entrou no lugar dele, ele ganhou uma medalha de olímpica. E aí perguntaram se ele teve sorte. Aí ele falou, a sorte só aparece para quem está preparado, né? Eu estava preparado. Então quando você está preparado, coisas acontecem, né? Se você não tiver, aí, cara, aí não tem milagre. Bom, nós estamos chegando ao final desse nosso programa Rádio Luz, que com certeza é um programa Rádio Luz que vai ficar para a história do Colégio da Luz. Nós agradecemos imensamente a todos os ouvintes e internautas que ficaram conosco até agora. E lembrando que se você quiser ou quem quiser rever ou ver pela primeira vez o programa, está lá no canal Colégio da Luz Oficial no YouTube, programa Rádio Luz, essa entrevista maravilhosa, esse momento maravilhoso com o Flávio Canto, essa pessoa assim que, como ele disse, e como nós estamos aqui vendo, ilumina caminhos. Parabéns, Flávio Canto, pela sua disponibilidade de ser luz na vida de tantas crianças e jovens por meio do Instituto Reação, né? E também nosso agradecimento, Colégio da Luz, direção do Colégio da Luz, coordenação, ao pessoal, à equipe da Amplia Plataforma de Ensino, a Amplia agora, né? Em substituição ao nome Eleva, mas é algo que realmente se ampliou, né? Com esse projeto fantástico que é o Projeto Horizontes. Então, um abraço grande para todos os nossos ouvintes e internautas do programa Rádio Luz. Professor Samuel, seja luz por onde for. É o nosso lema. Agradecer a Flávio, dizer que foi uma honra e um prazer ter lhe conhecido. Conheci mais do que um atleta, conheci um ser humano maravilhoso que sai pelo Brasil passando mensagens maravilhosas, principalmente para os jovens. O jovem precisa de bons exemplos. E graças a Deus nós temos Flávio Canto como exemplo para a nossa juventude. Muito obrigado a Rafael Mantovano da Amplia, que proporcionou a sua vinda até aqui, e esperamos ter outros momentos como esse. Eu desejo que você continue a sua jornada, continue seus projetos e que Deus o ilumine cada vez mais. Obrigado. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. O
Colégio da Luz Guarabira, Paraíba, com mais de 87 anos de credibilidade e excelência, da educação infantil ao ensino médio, está de portas abertas para a ampliação do conhecimento, com muita dedicação, trazendo o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, turmas do 6º e 7º anos, também no turno da tarde, ônibus exclusivo, programa bilíngue diário, educação socioemocional, mentoria e monitoria do fundamental anos finais até o ensino médio. Teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Combos especiais com mensalidade, material didático e transporte para alunos de outras cidades da região do Brejo. Matrículas 2024 já abertas no Colégio da Luz. Mais informações pelo nosso WhatsApp 839-8161-1225. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar.